Conta pra mim, você tem uma horta em casa? Gostaria de ter? Eu tenho e adoro. Mesmo para quem mora em apartamento, uma horta caseira pode ser tudo de bom, não é verdade? Porque cuidar dela é uma terapia. E olha, você vai regando e os temperinhos vão parar na sua salada, nos seus pratos favoritos. E que tal plantar? Olha, dentro de um coco. Já pensou nisso? É uma ótima ideia. O Alexandre Henderson visitou um projeto de agricultura urbana na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. E aí ele aprendeu várias dicas para cultivar plantas comestíveis em casa, seja num vaso, num canteiro simples ou usando, adivinha? Coco verde. Hoje é dia de horta. Cidades grandes. O Rio de Janeiro tem disso. Muito verde de um lado e muito cinza do outro. E no meio desse concreto todo, olha só esse espacinho verde. Estamos na Cidade das Artes, esse prédio aqui lindíssimo de arquitetura pós-moderna, bairro Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e com vocês a dupla Fábio e Matheus. Solta o som! Bom dia. Bom dia. Bom dia, querido. Alegria estar aqui. Bem-vindo ao com nosso você. espaço. Já bota o pilha já. Isso aí, assim que é bom. Fábio e Matheus desenvolvem projetos de agricultura urbana desde 2013. Eles transformam canteiros abandonados em hortas produtivas pela cidade. Tem horta em casa? Gosta de plantar? Então, a partir de agora, aproveitem, porque vão vir dicas valiosas desses dois aqui. Vamos começar então pelo vaso. É um vaso super convencional, fundamentais esses furos. Exatamente, né? Por esse vaso ser de plástico, a água não consegue atravessar a estrutura do próprio vaso, né? Ele é impermeável. Então, se ele não tivesse os furinhos, ele acumularia toda a água que a gente vai precisar botar nas nossas plantas, nas nossas espécies que vão estar aqui dentro, e isso não seria muito legal para o crescimento delas, né? O primeiro material que a gente vai adicionar no vaso é a argila expandida. Por que a gente coloca essa argila expandida? Justamente para facilitar a drenagem da água. Então, a gente coloca uma camada primeiro de argila aqui dentro. Em seguida, entra o feltro, que é para a terra não sair do vaso. E agora sim vai a nossa mistura, que é o que? É o solo que a gente preparou. O que é o solo? É terra vegetal, né, que já está enriquecida com adubo, com humus, minhoca, e a areia. Areia? Poucas pessoas estão acostumadas a usar em vaso e a gente sempre usa por um motivo fundamental, que é a drenagem da água. A areia misturada com a terra, ela vai facilitar que a água que a gente rega vai escoar pelo vaso todo. E ela também tem riqueza mineral. Então, ao mesmo tempo que a gente está dando riqueza vegetal, a gente está dando riqueza mineral para as nossas plantas. Ó, para quem mora no interior, areia pode ser de beira de rio. Deve ser de beira de rio. Né? Areia de praia não, gente. É contra a lei. De praia não pode. A ideia é colocar uma parte de areia para 3 partes de terra. Aqui a gente já tem uma mistura, ó, Já está prontinho. que a gente preparou agora há pouco, que já está com essa proporção de terra para areia, e a gente já pode adicionar no nosso vaso. A gente tem aqui 3 mudas que têm comportamentos diferentes. Uma cebolinha, que tem um crescimento mais ereto, o orégano, que ele se alastra mais pelo solo, ele vai basicamente cair aqui pela lateral do nosso vaso. Vai ocupar espaço. Isso, e o manjericão roxo, que é quem vai ser o nosso maiorzão do vaso. A cebolinha, Escolhe um lugarzinho para ela. eu botaria num cantinho também. Perfeito. Isso. Eu A gente botaria vai num tentar, cantinho. com as mudas, manter a maior distância entre elas dentro do vaso. Ah, A gente não vai plantar só mudas nesse vaso. Você achou que a gente ia plantar A só gente muda? também vai plantar raízes, no caso gengibre, e a gente também vai plantar sementes, no caso tomate. tudo junto. Tudo junto e misturado. Então, primeiro, a gente vai enterrar nossas raízes de gengibre. A gente não vai plantar ele assim para cima, mas de lado, porque ele faz uma curva natural, um curvamento para cima. E agora a semente de tomate. Tomate italiano, no caso. Tudo que a gente está plantando aqui tem uma origem que é orgânica. E aí, o que faz? Você tá vendo as sementinhas Vai aqui? o tomate com tudo ou tira Pode só a ir. semente?
Então, como a gente tem espaço, pode jogar aqui, né? Sobrou o meiozinho, a gente vai posicionar ele aí. É só você imaginar que o restinho do tomate que a gente botou aqui vai servir também de nutrientes, de alimento para esse vaso todo. Matéria orgânica. Matéria orgânica em decomposição. E falando em matéria orgânica, chegamos no nosso último passo do vaso, né? É a comida das nossas plantinhas. Ou seja, separamos um pouquinho de grama para a gente poder fazer essa cobertura. Deixa eu pegar aqui, ó. É o tapetinho. E uma coisa muito legal, Alexandre, é que alguém vai regar o chão na floresta? Não. Não precisa, né? Por quê? Porque justamente com a chuva, essa matéria orgânica que fica no tapete do chão na floresta fica úmida, ela retém umidade. Absorve a água. Então, a gente colocando essa matéria orgânica no topo do vaso, a gente vai precisar regar menos vezes. Vamos comer um gengibrezinho, né? Sem fazer careta, hein? Que é bom pra fazer garganta. careta não, aí ó. Bom apetite. Ó, o Matheus tá com a carinha azeda ali, ó. Tá chorando! É forte, hein? É forte. A gente usa ele em receita, a gente usa ele em várias coisas, Chora tá bom? não, filho. Eu tô muito triste, pai. De acordo com os historiadores, o homem pré-histórico andava em bandos procurando comida e água. Por volta de 12.000 anos antes de Cristo, alguns grupos se fixavam nos lugares, plantando e criando animais para comer. Entre 8 e 5.000 anos antes de Cristo, o domínio do cobre e do ferro permitiu que fizessem ferramentas e aí a agricultura começou a crescer. Na fértil região dos rios Tigre, Eufrates e Nilo, a agricultura foi a base do nascimento de grandes civilizações, como os egípcios, babilônios e gregos, que desenvolveram elaboradas técnicas de semeadura e irrigação, assim como leis, calendários e cultos religiosos ligados ao plantio e à colheita. A gente tem 3 vasos, diferentes materiais. Perfeito. O material do plástico ele é impermeável, então a água só sai pelo dreno. O vaso de fibra de coco, ele é um vaso que é de material orgânico e ele é todo poroso. A água drena pelas laterais dele também. E aqui, ó, deixa eu dar uma inclinada aqui, olha lá, não tem. Não tem dreno embaixo, perfeito. Não tem um buraquinho. Não precisa do buraquinho, porque ele é cheio de micro buraquinhos. Já o barro é mais parecido com a fibra. O barro ele precisa do buraquinho ainda, mas ele consegue reter a umidade mais rapidamente também que o plástico. Matheus, espécies bacanas para se plantar numa casa, num apartamento? Então a gente recomenda sempre temperos, né? O hortelã, manjericão, o alecrim, são espécies interessantes. Cebolinha, né? Porque são espécies de ciclo curto que a gente vai colher rápido e também ervas medicinais. Onde não tem muita incidência de sol, o que plantar? Olha, aqui a gente tem alguns exemplozinhos, né? Vamos pensar aqui na nossa lavanda, que tem um aroma interessante, a gente pode fazer a extração para fazer óleos, para fazer perfumes. Tem um hortelãzinho para fazer um suco de abacaxi com hortelã. Deixa eu pegar aqui, ó, o coco verde. Já beberam a água de coco? Já bebemos, matamos a sede. Pegamos uma faca de serra, fizemos um corte superior para entrar a nossa mudinha e um corte inferior, que é o nosso buraquinho por onde vai sair a água. Pessoal, o mesmo esquema da horta em vaso. A gente vai usar a nossa manta. E detalhe, né? Pensar nesse vaso aí como o nosso vaso de fibra de coco. Ele também é de fibra de coco, né? Só que ele ainda está natural. Então, ele também absorve bastante água, ele também segura essa água na fibra dele. E sabe o que é mais maneiro? Esse vaso aqui, ele, diferente dos outros, que não são orgânicos, ele vai secar com o tempo, vai ficar marronzinho, bem sequinho, e você enterra ele no final com a tua muda nele mesmo. Essa muda vai chegar no chão e o resto dele apodrecendo vai servir de alimento para a muda. E melhor, não vai para aterro, não vai para o lixo, vai ser utilizado até o final da vida dele. Jabuticaba, pitanga. Aqui, ó, atrás, ó, olha que legal. Urucum. Esse aqui é o urucum que a gente pode pintar a cara, também é um protetor solar. Tem pau-brasil, tem bananeira. Temos noni. O que é isso? Isso aqui é o noni. Ah, olha aqui, ó, vem cá ver. Essa espécie é curiosa, hein? É anticancerígena, antibacteriana. Matheus, você tirou o noni dali.
Qualquer pessoa que vier aqui pode fazer isso? Ela pode fazer isso e ela deve fazer isso. A ideia é que a horta é comunitária para qualquer um que estiver passando por aqui poder colher uma amora, uma goiaba, o que tiver com fome pode colher e levar para casa de boa. Tem que plantar? A ideia, se possível, é também deixar uma soma, um plantio aqui, jogar uma semente, né? É aquela colheita consciente, né? Porque a nossa ideia é formar multiplicadores, né? Pessoas que se sintam empoderadas de chegar em casa, no condomínio e, olha só, vou plantar naquele canteiro ali, vou plantar na minha esquina, vou plantar na minha calçada. E aos poucos, a sociedade inteira vai criando essa consciência, né? E vai passando adiante uma missão que é levar vida para o espaço urbano. Daqui a pouco você vai conhecer um aplicativo que identifica heróis e heroínas do campo. São os controladores naturais que destroem pragas como esse cara aqui, o pulgão. Tu tá na minha mira, eu vou te pegar, hein? Hoje é dia de horta. Ih, tem medo de você não, praga verde. Eu, hein? Fábio e Matheus, adorei. Que trabalho inspirador vocês fazem.